Paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, vamos orar. Deus, que a Tua presença esteja agora nos inundando e cooperando conosco enquanto meditamos na Sua palavra. Perdoa-nos agora pelo Teu sangue e dirige-nos pelo Teu Espírito Santo, para que nesses momentos haja crescimento, haja restauração, aquilo que o Senhor deseja operar em nossos corações. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 diz: E nós, cooperando também com Ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Paulo compreendia porque andava com Deus e tinha a mente de Cristo. Ao andar no Espírito, as coisas espirituais são simples, porque são reveladas no Espírito. Para a carne, lhe parece loucura. É muito difícil tentar convencer uma pessoa que está na carne das realidades espirituais. Mas para aquele que é humilde e temente, o conhecimento é fácil, porque o Espírito Santo ele tem capacidade, habilidade de transmitir esses mistérios de uma forma clara e nítida. O Espírito Santo veio habitar em nós justamente para tornar claro a doutrina de Cristo ao andar com o Senhor. É muito importante, amados, ver que Paulo dizia: o evangelho que eu prego não é aprendido com homens, não é algo humano, mas vem pela revelação do Senhor. Então, Paulo tinha uma comunhão com Deus intensa, sincera, pela graça, diária, o que proporcionava ao Espírito de Deus liberdade para transmitir, comunicar as realidades espirituais. Então, Paulo tinha essa lucidez ao conhecer o coração de Deus. Qual era a doutrina pura? Qual era o propósito da morte e ressurreição de Cristo? Qual era o chamado genuíno para a igreja? E escreveu isso nas cartas. Vemos que a palavra de Deus é espírito e vida, e não pode ser discernido na carne. Quando tentamos interpretar a palavra de Deus na carne, o que fazemos é nos equivocar, porque a palavra de Deus foi escrita pelo Espírito Santo, e somente pelo Espírito Santo pode ser corretamente interpretada. Vemos que Paulo escreve aqui nesse versículo: e nós cooperando com Deus. Havia em Paulo um empenho, uma dedicação diária em ter uma comunhão com Deus e ter desta comunhão uma metanoia, uma transformação, unção e graça para alcançar as pessoas nos seus relacionamentos diários. Havia um envolvimento com Deus, em primeiro lugar, e como efeito dessa comunhão com Deus, havia uma capacidade, uma habilidade, o fruto do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, para um serviço com excelência para a glória de Deus, em comunhão com Deus. Paulo compreendia bem essa questão de cooperar com Deus. Ele não tinha uma fé passiva, religiosa. Ele não era aquele tipo de cristão pseudo-cristão, né? Poderíamos chamar de crente ateu, que diz: olha, se for da vontade de Deus, na sua soberania, Ele o fará. Isso acontecerá mais dia ou menos dia, se é a vontade de Deus. Não, Paulo compreendia como cooperar com Deus. Nós vemos em toda a Bíblia que pessoas que andaram com Deus, Moisés, ao compreender a mente de Deus, ele viu que Deus queria livrar Israel do Egito, mas o faria através dele. Ele cooperaria com Deus. Vemos que Davi cooperou com Deus, Deus estava com ele, por isso, de tanto andar com Deus, adorar a Deus, investir tempo a sós com Deus em adoração, em comunhão, Davi compreendeu quando viu o gigante que ele estava afrontando a Deus, a palavra de Deus, o povo de Deus, e que ele era um incircunciso, ele não tinha uma aliança com Deus. Então, Davi compreendeu que ele precisaria tomar uma atitude de fé, né? Esta é, sem dúvida, a mentalidade do Espírito. Quando temos uma comunhão de qualidade com o Senhor, uma comunhão que permite o Espírito Santo revelar o seu coração, revelar o coração de Deus, isso levará a pessoa a ter uma fé ativa. É o que diz Daniel 11:32, que aquele que conhece a Deus se tornará forte, terá uma fé ativa e realizará prodígios com Deus. Pessoas que tiveram comunhão com Deus, como Josué e Caleb, quando Moisés subiu o monte, eles iam juntos.
E estavam ali naquela atmosfera, estavam ali conhecendo a Deus, a palavra de Deus. Por isso, quando vinham as batalhas, eles lembravam-se da palavra, eles tinham dado lugar ao Espírito, eles tinham tido comunhão com Deus, investido nessa comunhão com Deus. Por isso, quando vinha a batalha, eles a interpretavam com lucidez, eles conseguiam crer, eles conseguiam incluir Deus naquilo, porque desde a queda, Deus é como percebido ausente, é como se ele tivesse desamparado o ser humano. O ser humano sente uma incapacidade, uma fragilidade diante do gigante, um medo, receio de cada novo desafio. Isso é a resposta da carne, é o natural. É escravidão, ali está a fortaleza. E quando uma pessoa ela anda com Deus, nós vemos que é uma exceção. É uma exceção em cada geração. Essas pessoas elas passam a ter uma atitude de cooperação com Deus. Elas compreendem o propósito de Deus. E aí elas atendem com alegria aquele propósito e cooperam. Veja que somente Deus poderia abrir o mar, mas o fez quando Moisés estendeu o seu cajado. Deus diz que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando Moisés, cansado, abaixava suas mãos, ali da intercessão, o Amaleque prevalecia. O que significa que o reino espiritual, ele opera através de pessoas que cooperam com o reino espiritual. Tremendo, né? O Salmo 115:16 diz assim, olha, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Deus deu a terra ao homem, e aí, por isso que Jesus nasceu homem, e se chamava filho do homem, para ter autoridade, né? A autoridade foi dada ao homem, e quando o homem coloca a sua autoridade em ação, o poder de Deus vem em confirmação. Deus escolheu assim. Deus é soberano, ele tem todo o poder nos céus e na terra, o que diz lá em Mateus 28. E ele diz assim, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E aí ele diz assim, eis aí que vos dou autoridade. Então o poder de Deus flui através da autoridade. Veja bem, autoridade recebida, percebida e manifesta. Somente aqueles que andam com Deus compreendem que temos uma participação no reino, que Deus conta conosco, nos supre, nos capacita. Então ele nos dá autoridade, essa autoridade é recebida no nome do Senhor Jesus, pela presença do Senhor que vem habitar em nós. À medida que vamos andando com o Senhor, essa autoridade vai sendo percebida. É o que diz lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 1, que mesmo sendo herdeiro, enquanto ele é menino no entendimento, ele não usufrui da herança. Então, a pessoa recebe o Espírito, agora ele vai compreender o propósito pelo qual ele recebeu o Espírito. O Senhor nos deu o Espírito para que sejamos cooperadores de Deus. E aí a pessoa toma uma posição. Veja como Moisés tomou uma posição. Veja como Davi tomou uma posição. Assim foi com Daniel, com José no Egito, com Paulo, Pedro e João. Todos eles eram cooperadores de Deus pela graça. É maravilhoso ver que as pessoas que realmente andam com Deus, temem a Deus com humildade, elas vão ter essa mesma mentalidade. Aqui no Brasil, Singapura, Noruega, Japão, qualquer país que seja, o Espírito ele consegue se comunicar, né? 1 Coríntios capítulo 2, do 9 ali até o 12, diz que o Espírito Santo ele nos revela aquilo que nos foi dado gratuitamente em Cristo, torna claro as coisas espirituais. Somente aqueles que andaram com Deus vão ter essa revelação de Deus e também discernem o propósito de Deus. Isto não pode ser humanamente apreendido e entendido. Só pode ser revelado aos humildes. Você não conseguirá fazer com que um carnal discerna isso. A Bíblia diz que o espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido. O espiritual vai ser sempre mal interpretado, assim como a Bíblia é mal interpretada. Veja que Adão e Eva, assim que pecaram, interpretaram a Deus errado. Tiveram medo, se esconderam, fugiram de Deus. Aqui vemos que a interpretação do homem só pode se dar no Espírito. As coisas espirituais só podem ser discernidas no Espírito. E para sair da dimensão da carne para o Espírito, o homem se humilha. O homem investe tempo com Deus.
O homem busca, mas não depende de quem quer nem quem busca, mas Deus é que tem misericórdia e que nos ajuda a sair da esfera da ignorância pela renovação da mente. É a misericórdia e a graça de Deus que fazem isso. O que vemos sem dúvida é que um homem que andou com Deus e aprendeu com Deus, ele vai compreender que ele é um cooperador. Ele vai compreender que Deus opera nele e através dele o Novo Testamento. O Novo Testamento não é Deus fazendo para nós de fora. Jesus diz: o Espírito que está com vocês estará em vocês. É melhor que eu vá, porque aí o Espírito será derramado para dentro de vocês. É uma coisa tremenda essa dispensação do Espírito. Bem poucos discernem essa dispensação que é Cristo em nós, esperança da glória, o que diz lá em Colossenses 1:27. Muitos ainda estão na dispensação de pensar que Deus, em sua soberania, fará para eles enquanto eles continuam na carne, no mundanismo, sem renúncia. Eles pensam que se eles não cooperarem, mesmo assim, a coisa automaticamente ou por acidente acontecerá. Vemos que não. Paulo e todos os espirituais compreendem que existe um chamado do pecado para Deus, salvos pela graça para as boas obras. Isso só pode ser compreendido, aprendido no Espírito. Uma pessoa espiritual discerne que ela é uma cooperadora, que ela tem uma responsabilidade como cristã, que ela tem um chamado específico e que isto é muito claro. Amados, as coisas no Espírito, elas são muito simples e claras. Deus fez o homem reto, diz lá em Eclesiastes 7, mas ele se meteu em muitas confusões e se tornou complicado. O que vemos sem dúvida que o homem carnal, ele torce as escrituras, ele entende completamente equivocado devido à influência de Satanás, que cegou o entendimento dos incrédulos, como diz 2 Coríntios 4:4. Então não resplandece para eles a luz do evangelho, mas sim a letra morta interpretada na carne produzirá heresias, a qual a pessoa vai se aferrar, vai defender e, além de tudo, vai combater a doutrina verdadeira, vai combater os espirituais. Então, para essa pessoa, o amargo é doce, o doce é amargo. Essa pessoa ela vai achar que é sabichona, ela vai achar que realmente está certa, quando na verdade ela está equivocada, e ela vai perseguir a doutrina verdadeira, sendo um braço de Satanás sem perceber. Sem dúvida, o carnal perseguirá o espiritual, diz em Gálatas. A pessoa que ela é carnal, ela não entende, mas a esfera da carne é a esfera de Satanás. A esfera do espírito é a esfera de Deus. Como é que o mundo jaz no maligno? Porque o homem, em sua preguiça, distração, mundanismo, pela falta de renúncia do pecado, não confessa o pecado, ele se contamina, e aí os espíritos imundos vêm e cegam a pessoa. Mas quando ela se limpa, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, a luz do Senhor esclarece. O Senhor diz: desperta tu que dormes, né? Venha para a luz, e Cristo te esclarecerá. Vemos que não era complicado para Paulo entender que ele era um cooperador. Não era complicado para Paulo saber que o chamado que Jesus deu para os 12, depois deu para os 70, depois deu para os 300, o Senhor disse que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizariam. Paulo conseguia compreender isso com muita clareza. Um dia Moisés estava um pouco cansado, porque o povo estava ali contraditando ele durante tanto tempo. Ele disse: olha, Deus, eu gerei esse povo, é muito para mim essa carga. Aí Deus diz assim: olha, eu vou tirar desse espírito que está em você e vou derramar sobre 70 anciões, e aí as causas menores você manda para eles, então eles vão auxiliar. E aí, quando Josué viu aqueles homens cooperando com Moisés, né, e profetizando, então Josué disse assim: ó Senhor, proíbe, porque eles estão lá profetizando. Ele pensou assim: só o Senhor deve ter monopólio do Espírito. Mas Moisés falou assim: olha, quem dera todos profetizassem. Então Moisés estava falando de uma profecia que viria na sequência lá em Joel, que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e todos profetizarão. Então, hoje, a pessoa que ela vai sendo salva, ela vai entrando na dimensão da renovação da mente, entrando na dimensão do Espírito, e compreende que ela tem uma participação no reino. Deus dá a ela dons, Deus dá a ela o privilégio, né? E também é uma responsabilidade, pois fomos salvos, e agora, através de nós, Deus quer alcançar o mundo inteiro.
Sem dúvida, a pessoa que ela é espiritual, ela aprenderá e discernirá. Paulo, para ele era muito claro que aquilo que foi dito para os apóstolos, ide, pregue o arrependimento, a salvação, expulse demônio, cure enfermos, isso para Paulo era muito claro. Isso não havia nenhuma dúvida, porque o Espírito, irmãos, nele não há sombra nem variação, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso era muito claro para Paulo. Muito nítido, transparente, muito simples. Paulo escreve lá em Romanos 15, 18 e 19, que por força de sinais, milagres, prodígios, ele estava pregando o evangelho e ganhando a Ásia Menor. Então, não havia em Paulo nenhuma dúvida, nenhuma confusão, não havia na igreja primitiva essa espécie de dualidade. É claro que depois começou a entrar a gnose, depois começou a entrar as doutrinas falsas, por isso Paulo escrevia as cartas, né? Cada carta que Paulo escrevia, ele escrevia por quê? Para exortar a igreja a permanecer na doutrina de Cristo. Por quê? Porque estava tentando se infiltrar, já logo no primeiro século, outras doutrinas de Satanás, de demônios. Agora, se no primeiro século já foi assim, imagine agora, 20, 21 séculos depois, né? Então temos hoje muitas falsas doutrinas, falsos profetas, e somente o Espírito Santo pode nos livrar do espírito do erro. É uma batalha espiritual, amados. Não tem como o homem, que foi feito um pouco menor que os anjos, vencer nessa batalha espiritual sem a assistência, a direção, a unção do próprio Espírito Santo. Não. Ninguém menos do que o Espírito Santo pode nos livrar do espírito do erro, sabe? Isto para o inimigo é muito fácil, né? Se a pessoa não temer a Deus, não for humilde, ela com certeza não é páreo para o inimigo. Aí o que vemos? Para a igreja primitiva era uma coisa muito simples, que eles eram cooperadores de Deus, que eles foram chamados para pregar, curar os enfermos, expulsar demônios, para produzir milagres. Isto era maravilhoso, irmãos. Mas, com o passar dos tempos, o diabo foi se infiltrando, e hoje o que vemos no século XXI é que aqueles que procuram agir como os apóstolos são dito, olha, quando o último apóstolo morreu, os dons cessaram. Quando o cânon das Escrituras foi terminado, agora não há mais necessidade de milagres. Então eles pensam que os milagres foram feitos para quê? Deus, ele curava para ajudar as pessoas, por quê? Por causa da sua misericórdia, por causa do efeito da queda. Por amor, porque Deus ama as pessoas. Mas quem não anda com Deus não entende, ele interpreta a letra de forma incorreta, errada. Hoje as pessoas dizem, quando morreu o último apóstolo, acabou toda a era apostólica, né? Então agora só temos o cânon das Escrituras e milagre é meninice, ou é coisa do demônio, autossugestão, hipnotismo, nova era, ciência cristã, tudo menos evangelho genuíno. O evangelho genuíno tem que ser um evangelho psicológico, que faça sentido ao carnal, né? Se a Bíblia diz que aprove salvar pela loucura da pregação, não. Tem que fazer sentido, tem que ser psicológico, tem que ser legalzinho, massagear o ego das pessoas, entreter elas, mas não pode ter um elemento sobrenatural, um elemento espiritual. Não, aí já é demais, aí é fanatismo. Tiram todo o aspecto de cura, milagres, profecia, revelação, e dizem para o povo que isto deve ser extirpado, porque você vai querer agora ser como o da igreja primitiva. Quem é você? Pedro, Paulo e João, eles eram uma elite ali, não é? Quando acabou os apóstolos, acabou tudo isso. Agora o que temos para passar para as pessoas é uma palavra apenas, intelectual e humana. Você pode imaginar essa cena, irmãos? Aqueles milagres acontecendo, milagres sobre milagres sobre milagres. Os apóstolos colocando a mão e as pessoas sendo curadas, libertas, demônios sendo expulsos, vidas sendo restauradas. De repente, irmão, naquela fila, alguém põe a mão sobre o enfermo e não acontece nada. Nada. Aí a pessoa pensa, o que foi que aconteceu? O poder de Deus parou por quê? Alguém diz, eu entendi. O último apóstolo, João, acaba de morrer na era de Patmos. E como ele era o último apóstolo, acabou a era de milagres, acabou a era apostólica, agora Deus não cura mais, acabou o último apóstolo. Agora vamos só pregar a letra para o povo, dá um cachorro quente vendido aí e manda o povo para casa. Se tiver doente, enche tarja preta. Taca ele no hospício, seja lá o quê,
porque Deus parou. Irmãos, isso não te parece absurdo? Que Deus se limite à primeira era apostólica? A Bíblia diz em Atos que essa promessa é para todos quantos Deus chamar. Eu entendo, e você que é espiritual entende, que Deus não pode mudar. Se nasce uma nova safra de doentes, oprimidos, endemoniados, endividados, o Jesus que multiplicou o pão agora não se importa mais, ele mudou. Quando ele subiu para o céu, se assentou lá diante de Deus Pai, acabou o amor pelas pessoas. Agora, se você está endividado, não espere nada de Deus. Como diz muitos posts aí no Facebook, coisa mais doida, né? Deus não prometeu nada para ninguém. Quem prometeu dinheiro, ouro, é o capeta. Que coisa doida, né, mano? Eles usam aqueles textos lá de Lucas 4, que Satanás diz assim, se você se prostrar, me adorar, eu te darei todas as riquezas deste mundo, né? Então ele diz que quem promete prosperidade é o capeta, que Deus não promete prosperidade. Irmãos, isso é uma ignorância tão grande, porque em 1 Timóteo, capítulo 6, estou abrindo aqui a Bíblia, fala que Deus nos dará abundantemente. 1 Timóteo, capítulo 6, abre a tua Bíblia aí, amados. Que Deus nos dará abundantemente. Ele diz para nós não amarmos o dinheiro, né? Não servimos a mamon. Quem fica na igreja correndo atrás de campanha de prosperidade, fazendo comércio cristão, tentando comprar bênção com envelope, isso aí está enganado. Isso não existe. Mas a Bíblia mostra claramente, na palavra de Deus, em 1 Timóteo 6,17, que Deus nos dará abundantemente todas as coisas, para delas gozarmos. É Deus que dá o dom de adquirir prosperidade, irmãos. A Bíblia diz no Salmo, Deus, concede-nos prosperidade. A Bíblia diz no Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Irmãos, não podemos ofender o nome do Senhor. A Bíblia diz, ai daquele que profanar o nome do Senhor. Você sabe que Moisés não entrou na Terra Prometida? Porque ele passou um Deus irado. E ele diz, olha, porque você não santificou o meu nome devidamente, você não vai entrar na Terra Prometida. E o que vemos sem dúvida é que muitas pessoas estão ofendendo o nome do Senhor. 1 Pedro 2,9 diz que Deus nos salvou para manifestarmos as grandezas de Deus. E tem muitas pessoas, irmãos, que estão passando um Deus errado para as pessoas. E a Bíblia diz que aquele que acrescentar algo ou tirar algo, o nome dele será também tirado do livro da vida. Olha, isso é muito sério, irmãos. Que em Tiago capítulo 3, versículo 1 diz, muitos de vocês não sejam professores da Bíblia, porque sobre vocês pesa a eternidade da alma das pessoas que está pregando. Isso é muito sério, amados. O que vemos sem dúvida, o Salmo 118, 25 diz, Deus, concede-nos prosperidade. O Salmo 35, 27 diz que Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. A Bíblia diz em Provérbios que o temor do Senhor, em 10, 22 de Provérbios, produzirá o quê? Saúde, prosperidade e honra. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, que Deus nos dará abundantemente sempre em todas as áreas para a generosidade. Não para a avareza, para a ganância, por amor ao dinheiro, mamon, nada disso, amados. Não é que você vai amar as riquezas. Riqueza é apenas uma ferramenta. A prosperidade é uma ferramenta para a generosidade. Paulo dizia lá em Efésios 4, você que roubava, pare de roubar, para que tenha com que repartir com o necessitado, né? Com o órfão, a viúva, a obra missionária. Então, o dinheiro é uma ferramenta para o avanço do reino. E também é uma ferramenta para a generosidade, para o socorro, para as boas obras. Você não pode fazer boas obras se não tiver recurso financeiro. Nem para pegar um ônibus para ir visitar uma pessoa no hospital, não é verdade? Então, o que vemos sem dúvida, que a pessoa espiritual, ela coloca isto, a redenção de Cristo, de forma apropriada. Você não poderá empurrar isso goela dentro num carnal. Você vai passar a vida inteira tentando convencê-lo e não vai conseguir. Porque nós somos semeadores, mas quem convence é o Espírito Santo. Para o espiritual, o conhecimento é fácil. Mas para o tolo, por mais que ele busque conhecimento, ele nunca chega à sabedoria. Paulo dizia lá para Timóteo, esses aprendem, nunca chegam ao conhecimento da verdade, né? Porque isto requer humildade. Requer uma comunhão de qualidade com o Senhor. Coração correto. Provérbios 17, 20 diz que o coração perverso não achará o bem. O que vemos que a pessoa, se for terra boa, ela não terá demais ambições. Veja, as demais ambições. Quando tudo é para a glória de Deus, quando tudo é por amor às pessoas, não terá as demais ambições. Porque as demais ambições, elas sufocam a semente. E outro tipo de terra ruim que fala lá, que não dá certo,
são aqueles que são de pouca duração. Sabe o que é pouca duração? Eles não perseveram, eles se escandalizam, vão de igreja em igreja aí que nem cigano. Eles não perseveram na doutrina do Senhor, lançando as raízes fundas na graça, porque bom coração nutre-se de graça, né? Aí eles não frutificam. É só como pedras rolantes, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, como que nem cigano, né? Vê defeito nessa igreja, vai na outra, vê defeito, vai na outra, vê defeito, mas é os olhos deles que são ruins. Porque se os olhos são ruins, tudo que você vê com maus olhos, você vê com cobiça, você vê com ruins suspeitas, né? Então a pessoa sabe que todos os pastores têm defeitos. Toda igreja tem defeito, que é humana, né? Mas mesmo assim Deus está operando. Se não for uma heresia, né? Não for uma igreja que está vivendo em função de dinheiro, não está ligado com maçonaria, se o pastor não está em adultério e tem falhas, como todos têm, mas se ele teme ao Senhor e está procurando junto com os irmãos ali, ó, crescer na graça e conhecimento, suporte esse pastor, apoie ele, coopere com ele para o avanço do reino, porque Deus não tem filhos perfeitos pregando o seu evangelho. Os únicos são os sinceros. Porque perfeito mesmo, que sabe 100% da doutrina, é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Porque todos nós estamos aí, limitados, irmãos, em algum grau de imperfeição. Não há ninguém que possa dizer assim, olha, eu conheço toda a Bíblia, eu conheço com profundidade. O Espírito Santo vai revelando aos poucos, né? A luz do justo, diz Provérbios 4,18, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o que vemos sem dúvida, que à medida que o Espírito vai nos ensinando, e para nós aprendermos com o Espírito, tem que ser humilde, irmãos. Assim como aquele povo, para não morrer, tinha que ser humilde para ficar dentro da arca, aquele cheiro de animais, fezes de animais. Não foi fácil estar dentro da arca, mas lá fora era pior. Em Hebreus 10:25 diz, não deixe de congregar. Requer humildade deixar de ser individualista, né? Intelectual, para ser um corpo com pessoas imperfeitas junto com você. Mês após mês, ano após ano, isso requer humildade, irmãos, para congregar, para meditar na palavra dia e de noite, jejuar, se humilhar, buscar a Deus dia após dia, permitir que a palavra faça as devidas correções, renunciar ao pecado percebido, confessá-lo e com a intenção de abandoná-lo. Quer dizer, isso é um processo que pouco se acerta na porta estreita. A grande maioria, ela quer todos os benefícios do reino sem nenhum comprometimento espiritual. A multidão, ela seguia Jesus pelo pão, pelas curas, mas eles não queriam comprometimento em tomar a cruz e seguir a Cristo. Assim, quando ele pregou lá em João 6, sobre alimentar-se da graça para ter vida e servir ao Senhor, eles deram duro esse discurso e saíram tudo, viraram as costas para Jesus. Hoje, quando nós falamos de cooperadores de Deus, alguns pela preguiça dirão aos pastores que são pagos que façam essa parte espiritual. Minha parte é viver no mundanismo de segunda a sábado, na carnalidade, na preguiça. Chega no domingo lá eu jogo o envelope e a parte espiritual de evangelismo, visitação e pregação da palavra. Quem tem que pensar por mim, estudar a Bíblia, quem tem que ter vida com Deus e orar é o pastor. Eu sou a plebe, eles são o clero. Essa ideia é louca, né, irmãos? Então há uma grande parte que vai chamar a consagração, o comprometimento com o reino de algo louco. Já outros vão dizer que isso é um absurdo. Como que nós podemos ser cooperadores de Deus? Isso é soberba. Orar em nome de Jesus e dizer eu declaro em nome de Jesus, isso é nova era, isso é ciência cristã, poder do pensamento positivo. Onde se viu nós como enviados de Cristo agora? Que você está curando enfermos? Você é um demoniado, você está hipnotizando as pessoas, você é um mago, é um bruxo. Entende como é, amados? Aí para eles acham que a humildade é não fazer a obra de Deus, é não cooperar com Deus. Se você cooperar com Deus, aí você está sendo soberbo, que arrogância. Você está querendo tomar o lugar de Deus agora? Você está querendo ser Deus agora dizendo, em nome de Jesus eu declaro? Isso que é absurdo, querendo mandar em Deus agora. Quer dizer, a pessoa não entende, irmãos. E vai assim até o fim se não se humilhar. Ele vai assim até o fim. O tempo de vida não melhora as pessoas. Elas não vão crescer, senão na presença do Senhor. A pessoa soberba, ela vai de mal a pior, irmãos. Cada vez mais ranzinza, rabugenta, dizendo que o amargo é doce, o doce é amargo, dizendo que as coisas de Deus são satânicas, dizendo que as coisas carnais são corretas, e nunca vão entender, amados. Mas que eu e você possamos nos humilhar, clamar, jejuar. Ponha sua boca no pó, sim, haja esperança para você e para mim. Porque Deus revela os seus mistérios humildes. Que Deus nos mantenha lúcidos nesses tempos finais da igreja.
e que possamos ser uma doutrina pura, num coração puro, para a glória de Deus e por amor às pessoas.